Yo, Tomodachi! Daijoubu kai! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre os animes dessa temporada. Já que eu fiz 2 temporadas atrás, eu vou falar sobre essas. Eu acho que não tem muitos que tem a ver com história e cultura. Bem, os que eu peguei para assistir foram 4 que estão aparecendo aqui e tem os outros 2 da temporada passada. É o Professor Yokai e o Aomiburo, que eu fiz vídeo no canal sobre os 2, né? Continuando essa temporada. Esse talvez seja o que mostre mais um pouco sobre cultura e história do Japão, que é o Nihon e Yokoso Elf-san. Em japonês, como tem lá na Crunchyroll, né? Welcome to Japan, Miss Elf. Né? Aqui tem a sinopse, né? Nosso protagonista aí, o Kazuhiro, ele, desde pequeno, como deu a entender no primeiro episódio, ele sempre dormia e ele sempre sonhava com um outro mundo, né, de fantasia, com elfos, dragões e tudo. Ele vivia aquela fantasia, sabe? Aí sempre que ele dormia e tinha uma comida, uma coisa perto dele, ele conseguia levar para esse outro mundo. E ele fez amizade com essa amiga elfa dele, que eu esqueci o nome. É Mari. Enfim, vai aparecer se é esse o nome ou não. E tal, aí num dia, né, no primeiro episódio, ele vai explorar uma masmorra junto com ela, né? Ela não tava querendo muito ir, mas ele falou que ofereceu o obento dela, né, um obento dele para ela. Ela queria, que gosta da comida, né? Beleza e tal, eles encontram um dragão, acaba atacando fogo. E quando ele dorme nesse mundo fantasia, ele acorda no mundo dele. E quando ele morre, né, nesse mundo ele volta a acordar no meio da noite lá no mundo dele. Aí ele acaba morrendo e ele estava abraçado com ela, porque eles ficaram com medo do dragão. Aí ela acaba indo junto com ele. Pra isso. Ele achava que era só um sonho. Pô, todos esses anos achar que é só um sonho é doideira, né? Beleza, ele achava que era só um sonho. Aí ele viu ela ali e tal, aí ele pensou que aquele mundo realmente existe e tal. E tal, ele vai mostrar o Japão pra ela, né? Como tá lá, né? Ele até fala, bem-vindo ao Japão, senhorita elfa, né? Aí é isso a história. Provavelmente, como tá entendendo na própria abertura, vai mostrar vários locais ali do Japão, da cidade dele, que eu acho que é Tóquio. Então vai mostrar os locais, os nomes de locais turísticos, deve contar um pouco ali da história, então acho que vai ser muito bacana por causa disso. Né? E eles devem voltar para aquele mundo lá também, deve ter algumas aventuras por lá também, então deve ser interessante. Agora, um outro bacana, esse aqui é um Isekai e Isekai reverso junto, né? Porque ele vai para outro mundo, mas ele também traz, como tem aqui no pôster, né? Uma outra amiga dela aqui, acho que vai abrir o pôster. Vai, tem 2 pôsteres aqui, né? Ela usa essa roupa aqui, tem essa outra amiga aqui. Então eles devem... Ele traz ela para esse mundo, então o Isekai que ele vai pra lá e o Isekai reverso que ele vem pra cá, né? Bem bacana isso. Um outro Isekai... Não é Isekai, é anime de fantasia, eu achei que fosse o outro. O outro é Isekai, esse aqui é um de fantasia. E ele não vai pro outro mundo, o protagonista que é esse aqui, com o olho aqui. Esse mundo aqui, tá, o nome aí é Fugo Shoku Kanteishi ga Jitsu wa Saikodatta. Em inglês, eu vou falar os nomes, né? Even given the Vulture's Appraiser class, I am actually the strongest. Doideira. A tradução seria... Quando... Ih, rapaz, aí eu não sei não. Volta aqui com a tradução. Então... Fala que é mesmo considerando a classe de apreciador, seria de avaliador, né? Na verdade eu sou o mais forte, muito forte. Porque neste mundo tem classes ali divididas, né? Tem o topo lá, tipo os nobres, a elite lá, os caras mais... Seria alta classe alguma coisa, agora eu esqueci, eu vou mostrar aí, vai aparecer. No meio tem a alta classe que dá pra ser guerreiro, mago e tal. E tem os lá embaixo, que seriam tipo os camponeses. E a classe dele que é de avaliador, né? Igual muitos em jogo e muitos animes de Isekai que você assiste.
né? E mesmo ele não sendo um Isekai, ele é anime de fantasia com aquelas coisas, aquelas mecânicas de jogo que normalmente o Isekai tem. Você avalia coisas, fala assim, cantei, né? Que você avalia, aí tá item graveto, ou pedra ali, cristal, de magia tal, papapá, sabe? Ele tem isso. Tem equipamento mágico que é dito que faz isso, mas tem as pessoas que fazem isso, mas essa classe é a mais inútil. E tem. Pelo menos ali que mostra na parada, né? Tanto que ele é muito menosprezado e tal. Nessa história ele acaba fugindo de uns monstros, ele acaba caindo de um penhasco e acaba chegando numa árvore divina lá e tal, que acaba curando ele. Essa árvore sempre cura quem chega perto dela aí. Essa loirinha aqui, ela é o espírito dessa árvore. Ela sempre cura os aventureiros que caem ali. Ninguém nunca agradece, só vai embora. Ele, como já estava desistindo da vida e ganhou essa nova chance, né, ele agradeceu, pô, muito obrigado por ter me curado e tal. Agradeço muito, tô muito agradecido. Aí ele vai e tenta ir embora da masmorra e tal. Ela acaba gostando dele porque foi a única pessoa que agradeceu, mostrou gratidão pelo que ela fez, né? E acaba salvando ele porque os monstros perto dessa árvore são muito poderosos. E aí quase que ele morre de novo. Aí que eu vi, acho que é o Marco do Intox Anime falando sobre. E como tem a novel e tal, acho que deve ter um mangá também. E aí ele ganha, acho que esse olho novo aí, para avaliar mais, acho que ele consegue pegar o poder dos monstros. Só que ele não só pega pra ele, o corpo dele tem que se adaptar àquele poder. Como tem um monstro que é super rápido, ele pega essa habilidade de ser muito rápido. O corpo dele não aguenta a velocidade toda e acaba se destruindo e tal. Ele tem que treinar o corpo dele para aguentar as habilidades novas que ele vai pegando. Então é bem bacana que mostra o treinamento dele, né? Essa aqui é a mestra que vai ter ele, outras garotas que vão estar com ele e tal. Então vai mostrar ele se tornando forte e poderoso, que vai treinar, vai pegar essa habilidade e vai treinar para conseguir utilizá-la. Que bacana isso de ele não ser só overpower, né? É bem interessante. Lembre-se, Isekai por causa do mundo de fantasia e porque as coisas que podem serem feitas, mas ele é desse mundo mesmo. O mundo dele é isso. O mundo dele é isso e pronto, como em Dragon Ball. O mundo lá os caras têm poderes e tudo. Naruto, em qualquer outro anime que você assiste que tem poderes. E é aquele jeito que funciona e pronto. Só isso. Agora, acho que os dois que eu gostei muito desse aqui também. Acho que os dois que eu mais achei legal daqui, o Sakamoto Days, eu li o mangá. Muito legal. Muito legal quando eu li o mangá. Eu gostei da animação, excelente. E é o Sakamoto Days aqui, não tem nome em inglês e japonês é o mesmo nome. E o Sakamoto Taro, que é esse cara aqui, ó, deixa eu ver lá alguma imagem, parece mais ele aqui. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo, na verdade. Ele era um assassino lendário, muito poderoso. Ele era o mais temido, o mais forte de todos. Pelo menos o mais famoso. Só que ele acaba desistindo que ele acaba conhecendo a esposa dele. Tá bem aqui no canto dessa aqui. E aí ele acaba se apaixonando, sai disso e se casa, tem uma filha e tá vivendo ali. Ele acaba engordando e tudo. Aí no primeiro episódio, né, esse carinha aqui, o loirinho, o Shin, vai atrás dele, porque da agência, né, assassinos falou, pô, ele quebrou a regra, não pode sair assim, mata ele e tal. Mas ele admira muito, já trabalhou com ele, não quer matar o cara que ele tanto admira. Ele até tenta, mas não consegue, né? Porque o cara é muito mais forte, só que ele fica todo arrependido. Aí ele pede, não vai atrás dele, e deixa, eu assumo a responsabilidade dele e tal. Ele é um telepata, ele acaba escutando o líder lá falando que mesmo se ele morrer, ele vai atrás do Taro e tal. Aí o Taro acaba indo lá, salvando ele, e ele vai trabalhar junto, né? Eu li o mangá, acontece várias outras coisas, porque ainda vai outros assassinos lidar com ele e tal. E depois vem outra coisa ali, né, no plot, fica muito bacana. Então isso aqui, ó, recomendo demais, tem na Netflix, tem dublado lá. Então isso aqui tá muito bom, a animação, as lutas e a comédia, é tipo ação e comédia, é muito bom mesmo isso aqui. Um outro que me surpreendeu demais, esse aqui é um Isekai mesmo, esse aqui,
Sentai Redou. Sentai Redou Isekai de Boukenshin Ninaru. Né? The Red Ranger becomes an adventurer in another world, né? O Ranger Vermelho se torna um aventureiro no outro mundo. Isso aqui achei maravilhoso. Isso aqui, o primeiro episódio foi meu favorito. Já achei muito legal, porque no início mostra o mundo dele, né? O mundo, né? O Japão ali com o Super Sentai, né? Que é a versão original dos Power Rangers, que deu origem aos Power Rangers americanos. E eles estão lá lutando contra os invasores alienígenas e tal. Parece que ele derrota o vilão final. Mas na explosão acaba transportando ele para um outro mundo. Sim, ou é esse mundo de fantasia e magia. Né? Durante 6 meses ele fica lá e ele vai com o morfador dele, né? Aí ele é muito poderoso já ali, porque ele lutou com vários monstros poderosos, né? Ele já era forte no mundo dele. E ele se transforma em magia ali, né? Tratado como magia isso. Aí ele junta com essa maga aqui, ela quer reaver o cargo da família dela, que é o cetro mágico, enfim. E o cargo era tipo aquele que pesquisa magia no reino e tal, que pesquisa e meio que divide a magia com os outros, para poder explicar, acho que é, né, estuda a magia, para poder, ela fala para trazer felicidade aos outros, né. Esse protagonista, a equipe dele é Kizuna Sentai, né? Kizuna de laços, assim, laços, né? Que tipo tem amizade, esse amor com outras pessoas, sabe? Parece em vários anime shonen, até em tokusatsu realmente. Então ele vê isso mesmo como se fosse esse negócio de laços, né? De proteger os laços. Então é bem legal isso, eles formam essa amizade. E o mais legal, tipo, primeiro, o mundo dele, os vilões que ele enfrenta, pô, um design muito legal, só aquela história já seria maravilhosa. E o outro mundo, ele com os poderes é engraçado, porque ele faz todos os clichês que Sentai faz, né? Power Ranger, a pose pra se transformar, ele grita lá, tem explosão atrás, ele invoca o robô gigante. Pô, maravilhoso! Esse aí, achei sensacional. Dos que eu vi aqui, foi o que eu mais gostei, porque eu amo Tokusatsu, então junto com isso é maravilhoso. Bom, esses aí são os animes que eu tô assistindo. E como eu vi, os 2 principais que eu acho que tem, Sakamoto Days em Combine, que é extremamente cultural do Japão, né? Combine. Vai ter algumas outras coisas mostrando. Tem a protagonista que é mais da máfia chinesa, mas também vai ter alguma outra coisa no Japão, se eu não me engano. Tem um velhinho com a katana lá. Esse daqui não tem muito, mas tem essas aqui. Estão usando tipo um kimono parecido de Miko. Também tem um kimono. Não deve ter alguma outra coisa parecida com isso, e ele usa uma katana também. Se tiver mais alguma coisa, talvez eu faça, mas é interessante. Esse daqui, como vai mostrar, como tá ali, bem-vindo ao Japão, né? Ele deve mostrar e falar coisas sobre o Japão, então bem legal pra... Ela é uma estrangeira naquele mundo e ela vai aprender coisas sobre o Japão, então eu acho isso bem legal. É tipo um negócio turístico, né, mostrando, então bem bacana. Isso daqui porque Super Sentai é cultural ali, sabe? Faz parte da cultura. O Godzilla é Tokusatsu, faz parte disso. Super Sentai faz 50 anos esse ano. 50 anos? É 50 anos de Super Sentai, cara. Então, faz muito parte da cultura moderna, da cultura pop japonesa. Então, só isso já é bem legal. Com isso, vídeo para mostrar. Um vídeo gravei rápido aqui pra sair essa mesma semana. Tô gravando, como dá pra ver aqui, 13/5. 13/1 de 2025, né? Deve sair na sexta-feira. E 19? Não, 16. Não, 17. Nossa, burro pra caramba. Enfim, é isso aí. Se vocês estiverem assistindo, vocês acharam desses animes aqui. E os animes que eu falei no outro vídeo. O professor Yokai lá da escola Yokai e o Aomiburo. Tô gostando, tá bem legal. Vários Yokai sendo mostrados ali. História do Aomiburo também. O Shisengumi. Bem bacana. Vocês estão assistindo, comentem aí. E esses aqui, se vocês vão assistir, já viram no primeiro episódio. Quando sair, deve estar perto de estar no segundo episódio de algum. Então é isso aí. Bebam água porque tá quente aqui. Até mais, meus amigos.